nosso entrevistado dessa manhã é o nosso irmão Antônio Pancrácio, mas eu queria que você participasse, aproveitar que você está aí, você pudesse também participar. Eu vou trazer uma palavra para você nessa manhã também, falar um pouquinho da palavra do Senhor para esse dia, né? E assim que a gente tiver, que o Pancrácio ele tiver já restabelecido ali o contato, a gente já vai pedir para ele começar a conversar com a gente. Enquanto isso, eu queria que você falasse aí. Bom, e aí eu queria mandar um abraço aqui, né, para os irmãos que estão aqui com a gente, irmã Luciane da Silva Ferreira. Bom dia, irmã Luciane, Deus abençoe, a paz do Senhor, tá ligadinha aí, Deus possa te abençoar nessa manhã, Deus possa te abençoar nessa manhã, e eu vou já lançar aqui uma enquete aqui, já enquanto o irmão se prepara lá. A enquete é a seguinte: o que você faz aí durante esse período, o que você está fazendo durante esse período da sua quarentena, né, dessa quarentena, o que você tem feito aí? Ok, e qual é a dica que você dá para as pessoas que estão enfrentando agora esse isolamento? O que fazer em casa, assim? O que as pessoas podem estar fazendo nesse momento, irmão Antônio? O que as pessoas podem estar fazendo nesse momento? Como que elas devem lidar, enfrentar esse período aí do isolamento social? O que você sugestiona aí para os nossos queridos participantes? E ver o que dá isso aí, e a partir disso aí você fazer uma autoavaliação, né? É isso que eu estou fazendo para a minha vida. Me autoavaliando, o relacionamento familiar aqui, e vendo que eu posso melhorar. Aí por estar junto com a gente. Eu queria agora, só nesse finalzinho de programa, pedir que você deixasse aí uma palavra, né? Uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, uma palavra de incentivo de Deus, que Deus colocou no seu coração, para esse momento, porque muitas pessoas estão desesperadas, entrando em depressão, como o senhor mesmo falou, não sabem o que fazer e como lidar. E como é que faria isso? Como é que, né, poderia lidar com isso? Então, essa é a nossa questão, a nossa pergunta aí, que eu queria, nesse final, que o senhor deixasse uma palavra aí para essas pessoas. Sim, a questão principal, né? Lá em Romanos capítulo 12, a gente sabe lá sobre a renovação da nossa mente, né? Nos livrando aí dessa influência. Só um minuto. Só um minuto, eu tive que parar, porque como estava dando retorno aqui no YouTube para mim mesmo, você estava me atrapalhando. Bom, mas eu vou continuar isso aí. Primeiro questão que eu falo sobre a renovação da nossa mente. Né? Nesse momento, nós recebemos diversos ataques virtuais aí, que teorias de conspiração, China e Estados Unidos, e toda essa questão, essas várias fontes nós temos que diminuir. É o que eu tenho feito, diminuir. O que eu falei antes, Ministério da Saúde, Fiocruz, questão de saúde, né? E também quais as outras fontes? Primeiro, bom, o pastor, o seu pastor, ele é uma fonte, obviamente que se esse pastor tiver mandando toda hora WhatsApp disso, daquilo, também não adianta, né? Mas a fonte também, o ministério que a pessoa congrega, também é uma fonte saudável de se interagir e manter essa chama do evangelho acesa, né? Porque o momento agora literalmente estão apagando a chama do evangelho. Né? Então, a questão assim, como está o evangelho? Estou avaliando como está o evangelho dentro da minha casa. Que nós estamos vivendo tempo de que o evangelho ele precisa estar dentro da casa. Então, aquelas famílias em que eram de templo, em que chegava em casa não havia nada de evangelho,
elas estão enfrentando dificuldade, estão enfrentando muitas, porque ficaram sem uma fonte, né? Então, é um momento de autoavaliação, né? Dentro daquilo que eu te falei, de avaliar relações interpessoais, mas também de avaliar as relações minhas, a minha relação de fato com Deus. Qual o estímulo que me fazia estar perto de Deus? Era o templo? Era o pastor? Era o pregador? Tirando essas três coisas, eu não tenho mais relação com Deus? É uma questão de alarme. Um alarme, né? Agora, as pessoas que estão enfrentando problemas de depressão, ansiedade, os transtornos mentais, de modo geral, eles tendem a aumentar nessa situação, porque a própria mídia, a própria sociedade está promovendo aí um pânico generalizado. Então, quem já estava um pouco desequilibrado mentalmente, com algum transtorno mental, bom, eu disparei a falar e eu estou a fim de falar, então me desculpe, mas aquelas pessoas que estavam já num processo de transtorno mental, seja leve, né, ou até indetectável, ou já em estado avançado, bom, enfim, não importa muito. Essas pessoas que já estavam em algum transtorno mental, elas vão ter mais dificuldade, né? Então, nesse aspecto, eu aconselho o seguinte: se selecionar quem eu vou buscar orientação. Você tem alguém experiente para buscar orientação? Nesse momento, algum pastor, algum profissional, algum psicólogo que possa te ajudar, te dar um suporte emocional de qualidade, confiável, né? Que eu falo com meus alunos, olha, você, você precisa ter alguém de confiança, ter um psicólogo, ter seu pai, sua mãe, alguém que você possa conversar 1 hora por semana, pelo menos. Então, nesse período de ansiedade, de depressão, tudo isso que o momento está vivendo, você tem que buscar alguém de confiança, alguém confiável, para que a sua mente esteja ligada em Cristo, né? Sua mente esteja ligada, porque o mundo ele está aí fazendo toda a forma para que você venha ser engolido por esse pânico, engolido aí por esse momento de tensão. Então, quem já estava desequilibrado, a tendência é desequilibrar mais. E como fazer isso aí? Fazer isso aí é você buscar fontes confiáveis de equilíbrio, né? E tem pessoas que naturalmente ela te leva ao desequilíbrio, né? Pessoas cujo relacionamento com elas já te traz desequilíbrio. Então seleciona, olha essas pessoas que desequilibram, seja mandando mensagem no WhatsApp, ligando para você, o contato pessoal, evita mais o contato com quem te traz o desequilíbrio, né? E outra questão importante, as pessoas que estão aí sofrendo de ansiedade, algum transtorno mental, procura, com ajuda profissional, identificar quais os gatilhos que você tem, né? Aqueles cujo gatilho para ansiedade, para depressão, era dentro de casa, realmente eles estão em extrema dificuldade. Vão ter que redesenhar aí sua atitude mental para fugir desses gatilhos. Não vai ser muito fácil. Imagina, com um gatilho mental, eu posso sair, eu me livrei desse gatilho mental quando ele está dentro de casa, né? O que eu estou falando de gatilho mental? Aquilo que te levava à ansiedade, depressão ou algo parecido, quando aquilo está dentro de casa, você saía de casa e resolvia. Agora você não pode sair, né? Então, o autoconhecimento ele vai ser importante. Importante para você saber o que está te levando a essa ansiedade, essa depressão, e fazer os meios usar meios alternativos, né? Eu tenho aqui uma amplitude de alternativas, né? Eu tenho relação com a minha esposa, com as minhas filhas, tem duas, e tem as coisas que acontecem dentro de casa, fazer coisas que você não fazia, né? Por exemplo, limpar a casa, lavar banheiro, limpar o chão, lavar louça, quintal, tudo isso a gente tem que fazer. Estou fazendo coisas que pelo tempo que eu tinha dentro de casa eu não fazia, comecei a fazer, né? Então veja o que você pode fazer. Não adianta você ficar só no WhatsApp, só no YouTube, Facebook, buscando informação. Faça uma coisa simples. Vai varrer uma casa, vai limpar uma coisa que você não fazia.
uma coisa manual, uma coisa, uma tarefa realmente que você possa realizar, né? Mas principalmente, os relacionamentos que você está tendo, procure aperfeiçoar, procure melhorar, procure dar um salto de qualidade. E pensa o seguinte, esses momentos irão se repetir. E nós estamos no primeiro momento, precisamos sair melhores, porque outros momentos virão e poderão ser até mais prolongados. Então, cuidado com a saúde mental e avalie qual a sua relação com Deus. É uma relação que dependia somente de estímulo externo? Você orava só na igreja? Você orava só porque os outros mandavam, só porque se marcava a campanha? Ou você realmente tinha uma intimidade com Deus? Tudo isso precisa ser respondido e aperfeiçoado. Queria que você falasse aí sobre o seu canal, então, para encerrar. Certo. Bom, eu sempre acompanhei, tem o canal Boa Semente, né? Eu sempre acompanhei ele nas lições anteriores da IBD, né? E, e é importante para a gente, que é professor. Mas, assim, existe vários canais também na internet a respeito de EBD, de modo geral. E eu, como professor, senti falta de a questão didática, né, que existe. A maioria de nossos professores não temos assim uma formação didática específica, né? São voluntários, irmãos que têm um conhecimento bíblico, mas alguns deles carecem aí de uma estratégia didática, né? O professor, né, o senhor também eu, sabe que não é só dominar o conteúdo, mas é como ministrar essas aulas. Eu comecei a me preocupar com isso e comecei a produzir no canal EBD com Pancras opções, alternativas, estratégias de como ministrar o conteúdo. Eu entendo que é importante sim saber o conteúdo, mas quando o professor não sabe ministrar, não tem uma bagagem de ministrar, ele pode até, sendo um bom professor, mesmo assim, ele não tem condições ali de ministrar com qualidade. Então eu entro nessa parte didática, porque a parte espiritual, ela já está bem suprida, né, no YouTube, mas essa parte didática ainda tinha uma lacuna, e eu entrei nessa lacuna e comecei a investir aí nesse aspecto, para o professor ter algumas dicas didáticas de como dar uma aula de EBD com excelência. Tem feito a diferença, e eu acho interessante o senhor pegar justamente a área que é da nossa deficiência, né, enquanto igreja, né? Porque, como o senhor falou, a maioria das pessoas não são voluntários, não tem uma formação como professor, e o senhor pega justamente aquela parte mais técnica, né? De preparação de aula, técnicas de ensino também, que são muito importantes, uma parte pedagógica, né? Que tem faltado muito. Eu, particularmente, gosto muito do seu canal e recomendo, sou inscrito. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente. Nós estamos chegando agora ao final do nosso ebd.com aqui, fala comigo, né? Fala comigo hoje foi com o nosso professor Pancrácio, né? Que nos ajudou aí, que nos trouxe dicas importantes aí, brilhantes, para enfrentar esse período de isolamento. Eu queria frisar de novo algumas coisas que o professor falou sobre fake news, né? Não ficar disseminando informações que não conhece, que não sabe a procedência, a questão de buscar uma fonte confiável, como a Fiocruz, como grupos de pesquisa, universidades, pessoas que sabem realmente o que estão falando, né? E buscar o convívio em família. Acho que foi o resumo aí. Ô, pastor, muito obrigado pela sua participação hoje, que o Senhor possa te abençoar e te dar aí um dia aí abençoado em nome de Jesus. Amém. Foi uma bênção, né? Nós podemos estar juntos aqui e estamos felizes pelos irmãos estarem junto conosco nessa manhã. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos encerrar aqui a transmissão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma semana aí abençoada, de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade, com as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.
Ah, e não se esquece, toda semana a gente está aqui junto aqui no programa Fala Comigo. Hoje foi com o professor Antônio Pancrasso. Deus nos abençoe.